Om Agnanam Timirandasya Gnananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Mandukya Upanishad. Pranava ou Omkara. Os Vedas, na sua forma de Samhitas, constituem uma introdução ao assunto tratado no Vedanta ou nos Upanishads. Os Upanishads são ensinamentos secretos contendo sabedoria além do reino da terra e revelando proclamações dos grandes sábios de outrora sobre a natureza da realidade. Entre os Upanishads, o Mandukya pode ser considerado o mais importante e é apropriadamente dito Mandukyam ekam eva alam mumukshunam vimuktaye. Para a libertação do mumukshu ou buscador, o Mandukya sozinho é suficiente. E se tu fores capaz de entender o verdadeiro significado deste único Upanishad, pode não haver necessidade de estudar qualquer outro Upanishad, nem mesmo o Chandogya ou o Brihadaranyaka, porque o tema do Upanishad Mandukya é uma abordagem direta às profundezas da natureza humana. Este Upanishad não apresenta analogias, contos ou comparações. Ele declara fatos diretos sobre o homem em geral e a realidade no seu caráter essencial. É um Upanishad muito abrangente, contendo apenas 12 declarações, chamadas mantras, nas quais toda a sabedoria, o conhecimento dos Upanishads, é condensada em uma única frase. O Upanishad começa com uma oração. Todos os Upanishads começam com uma oração, uma prece aos guardiões dos quadrantes, às divindades ou às manifestações de Deus que governam toda a criação, para que sejamos abençoados com saúde e entendimento a fim de investigar os segredos dos Upanishads, meditar sobre eles e realizar a verdade proclamada neles. O Mandukya Upanishad é atribuído à revelação de um grande sábio chamado Manduka. Aquilo que pertence a Manduka é Mandukya. O Upanishad, ou o ensinamento secreto revelado ao sábio Manduka, é o Mandukya Upanishad. Ele começa com uma declaração solene. Om ityetadaksharamidam sarvam tasyopabhyakhyanam bhutam babatavishyaditi sarvam omkaraiva yajanyat trikalatitam atadapyomkaraiva. O imperecível é Om. E é tudo isso, tudo mais, seja do passado, presente ou futuro, é como uma exposição, explicação ou comentário sobre o significado desta grande verdade. O Om imperecível. Sarvam Omkaraiva. Tudo é, de facto, Om. É assim que o Upanishad começa. Om Ityetadaksharamidam sarvam.
tudo isso seja visível, cognoscível, dentro do âmbito da percepção sensorial, inferência ou testemunho verbal. Tudo o que pode ser compreendido sob o termo único criação, tudo isso é Om. Nós temos recitado Om muitas vezes e é costume para a maioria de nós cumprimentar uns aos outros com Om, recitar qualquer coisa com Om e começar o japa de qualquer mantra com o canto de Om. A implicação é que Om compreende todas as coisas e também faz um começo muito auspicioso para tudo. Om e Ata são supostos serem dois termos auspiciosos. No começo, Om é suposto ter sido o primeiro som vibratório que emanou como a semente da criação. Om é Pranava. É um bija mantra para todos os outros mantras, quer Vaidika ou Tântrica. Na recitação de Om, nós compreendemos não apenas todo o significado, mas também toda a linguagem, toda a implicação verbal, assim como referência objetiva, está incluída em Om. Om é tanto Nama quanto Rupa, nome e forma. Não é meramente um som, embora também seja um som. E um aspecto muito importante de Om que tu precisas ter em mente é que Om não é meramente um cântico ou uma recitação, uma palavra, uma parte da linguagem humana, mas é algo mais do que tudo isso. É algo que existe por direito próprio, algo que é geralmente chamado de Vastu Tantra, em contraste com Purusha Tantra, aquilo que existe não porque tem uma referência a qualquer outra coisa, mas porque é algo por si só. Nós não criamos Om por meio do seu canto, mas apenas produzimos uma vibração simpática, com a vibração que já está lá por direito próprio e que é chamada de Om. Om é uma vibração cósmica, não é um canto feito por nós, criado por nós ou iniciado por nós. Porque entoamos Om para estabelecer uma conexão entre nós mesmos e aquilo que existe por direito próprio e que se manifesta como uma vibração sonora na forma de Om. O absoluto supremo é a Rupa, forma de Om, que é o Nama, nome. Como tudo no mundo é designado por um nome, também designamos Ishvara, Deus, por um nome. Assim como convocamos em nossa consciência uma forma chamando o seu nome,
Lembrando o seu nome, também convocamos na nossa consciência o ser ou a forma de Ishvara, Deus, convocando o seu nome. E assim como o nome de um objeto particular está conectado a esse objeto por meio de uma descrição do caráter desse objeto, Om também, como o nome de Ishvara descreve Ishvara. E por esta descrição única, nos permite contemplar a forma de Ishvara. Uma montanha é um nome, um rio é um nome, o fogo é um nome, o homem é um nome, a mulher é um nome, a rama é um nome, Krishna é um nome, e assim por diante. Temos muitos nomes, Nama. Esses nomes correspondem a formas específicas que eles conotam e também denotam. Quando tu pronuncias um nome, a forma correspondente a esse nome vem à tua mente automaticamente, espontaneamente, por assim dizer, por causa de uma conexão permanente que foi estabelecida entre o nome específico e a sua forma correspondente. Quando somos influenciados por um nome, cada um de vocês sabe muito bem. Se tu és chamado por um nome específico, podes ficar satisfeito ou insatisfeito. Existem nomes pelos quais tu podes ser chamado que podem irritar-te, tirar-te do equilíbrio, devido à razão que tu criaste, uma associação permanente na tua mente entre um nama específico e a sua rupa correspondente. Por exemplo, se tu for chamado de Maharaj, ficarás satisfeito, mas se tu for chamado de burro, ficarás descontente. A razão é a associação que tu estabeleceste na tua mente e sentimento entre o nome Maharaj e o seu significado correspondente, ou o nome burro e o seu significado correspondente. Nomes criam vibrações dentro de nós. Suponham que um de vocês de repente grita cobra, cobra, agora mesmo. Todos vocês se levantarão de repente e não ouvirão nada do que eu digo. Que tipo de vibração isso cria na sua mente? A palavra cobra. Tu estabeleceste um contacto no teu ser psicológico entre o nome cobra e o seu significado ou importância correspondente e a sua conexão contigo. O que isso significa, tu sabes muito bem. Cada nome no mundo tem uma forma e um significado associado a ele. Cada forma não é apenas um correspondente do nome com o qual está conectada, mas também uma relação com outras formas. Agora passamos do que chamamos de Ishvara Srishti para Jiva Srishti. Ishvara Srishti é a forma correspondente a um nome, como é por seu próprio direito. Jiva Srishti é a conexão psicológica que tu estabeleceste entre ti mesmo e a forma correspondente de um nome específico. Tu és afetado por causa da Jiva Srishti. E a tua compreensão da forma correspondente ao nome significa apenas Jiva Srishti. Agora estamos preocupados não apenas com Ishvara Srishti, mas também com Jiva Srishti. Talvez com estes últimos estejamos mais preocupados do que com o primeiro, porque o que nos prende
ou nos liberta é a natureza do Jiva Srishti, não tanto a natureza do Ishvara Srishti. As coisas como são não nos preocupam muito, mas as coisas como são para nós significam muito para nós, e é esse significado que nos prende ao que chamamos de samsara, existência terrena. Cada nome tem uma forma correspondente e a forma é um conteúdo da Ishvara Srishti, a criação de Ishvara, Deus, e tu, como Jiva ou indivíduo. Embora também seja uma parte da Ishvara Srishti, cria um casulo ao seu redor e enreda-se em uma teia que foi criada pela tua própria imaginação. E essa imaginação conecta-te com os outros jivas, outras coisas, outros conteúdos da criação socialmente. Tu não apenas existes como um conteúdo da criação, tu também tens uma conexão com outros conteúdos na criação de várias maneiras. Esta é a diferença entre tu, como parte da Ishvara Srishti, e tu, como o centro da Jiva Srishti. Tu tens um aspecto de Ishvara em ti. E tu também tens um Jivatva em ti. O aspecto de Ishvara é a tua natureza dignificada. E o aspecto de Jiva em ti é o que te prende a este reino do samsara. Portanto, tu tens uma natureza dupla, uma personalidade dupla, um caráter que te distingue por meio da tua relação com Ishvara e a tua relação com esta vida terrena. Esta é a situação em que nos encontramos através de Nama e Rupa, nome e forma, e o designador e o designado, nesta criação da qual somos partes ou conteúdos. Agora é a convocação das formas em relação a nós mesmos que tem sido a causa dos nossos prazeres e dores. Todos os dias convocamos para a nossa consciência diferentes formas do mundo, e essa convocação não é nada além de um contato psicológico que estabelecemos entre nós mesmos e essas formas. Isso é samsara. Todo relacionamento externo é samsara. E toda a nossa vida, ao longo dos dias e noites que passamos, tudo isso é samsara, do qual buscamos libertação ou liberdade. Queremos moksha do samsara, e moksha é aquele estado no qual estabelecemos não em uma relação de jivatva, mas na condição de ishvara, ou seja, existência por direito próprio e não existência por meio de uma relação com outras coisas. Tu és algo por ti mesmo, independente do que signifique para os outros, do que possa parecer para os outros ou do que os outros possam parecer para ti. Tu desejas transferir a tua existência de Jivatva para Ishvaratva. Tu desejas existir por teu próprio direito, na tua própria natureza essencial, ser independente em vez de depender das coisas. Tu não queres considerar objetos para a tua subsistência. Tu desejas ser absolutamente independente como um Kevala. Tu desejas alcançar o Kaivalya. Isso é chamado de Moksha, liberdade absoluta. Esta Upanishad, Mandukya, sugere um método muito simples para o estabelecimento do Jiva em Ishvara, para transferir a relação da personalidade para a não relação de Ishvara e alcançar isso por meio de um método direto de invocar a presença de Ishvara ou Brahma em nosso ser, convocando Ishvara em nossa consciência.
Dá a Ishvara um lugar no teu coração. Em vez de pensares num objeto correspondente a um nome específico, pensa em Ishvara, que é designado por um nome abrangente. Todos os nomes do mundo, como montanha, rio, etc., são nomes específicos correspondentes a formas específicas, mas para Ishvara, não é uma forma específica. Ele é uma forma universal e, portanto, tu não podes chamá-lo ou convocá-lo por um nome específico. Tu tens que o chamar por um nome universal, porque ele é a forma universal. Nenhuma linguagem particularizada pode descrever Ishvara, porque Ishvara, não é um objeto particularizado. Ele não é um homem, ou uma mulher, ou um ser humano. Ele não está aqui ou ali. Ele está em toda a parte. Aquilo que está em toda a parte não pode ser designado por uma linguagem que pertence apenas a um país específico, a um homem, ou a uma mulher, ou a uma pessoa específica. Tu precisas de uma linguagem muito abrangente para descrever a forma abrangente de Ishvara, Não há uma linguagem abrangente. Todas as linguagens são locais. Tu tens muitas linguagens e não há uma única linguagem que possa ser aplicada ao mundo inteiro. E mesmo que haja uma linguagem que possa ser válida para o mundo inteiro, mesmo assim ela é uma linguagem local do ponto de vista do cosmos mais vasto. Existe uma linguagem que pode ser válida para todo o universo? Apenas essa linguagem pode descrever Ishvara, porque ele é universal. Não existe tal linguagem. A única linguagem concebível, revelada aos antigos rishis, é Om ou Pranava. A recitação de Om é a fala de uma linguagem universal, uma linguagem que compreende dentro de si todas as outras linguagens. E o órgão vocal na recitação de Om ou Pranava vibra também de maneira muito abrangente. Quando tu pronuncias A, B, C, etc., uma parte específica do sistema vocal começa a vibrar. Mas quando tu recitas Om, toda a caixa de som começa a vibrar. Isso é uma questão para experimentar. Qualquer um de vocês pode experimentar com isso e observar o resultado. Toda a caixa de som começa a funcionar, não apenas uma parte da caixa de som. E todas as linguagens devem estar contidas em Om, devido ao facto de que na recitação de Om, cada parte do órgão vocal começa a vibrar e, naturalmente, cada palavra, cada frase deve ser de alguma forma incluída no som raiz que é criado quando Om é entoado. Não apenas isso, a recitação de Om tem outro significado ou sentido. O canto ou o chamado de um nome específico produz uma vibração em ti. Tu tens um sentimento gerado dentro de ti pela recitação ou pelo chamado de um nome. Raça, agulha, lado, kir, café, chá, arroz. Estes são certos nomes de certos alimentos. E se tu sabes que quando pronuncias estes nomes, diferentes ideias ocorrem na tua mente e tu tens diferentes sensações no teu corpo. Escorpião, uma sensação diferente. Doença, feiura, terremoto, bomba atômica, guerra. Todas estas ideias produzem vibrações no teu sistema.
Elas não são apenas palavras, são vibrações que são transmitidas ao teu sistema por uma palavra ou uma frase específica. E Om também é uma vibração, não apenas uma palavra ou um som. Om é uma vibração universal com a qual a criação começou. O Manusmriti, o Mahabharata, os Puranas e os Upanishads descrevem a natureza, a constituição, a estrutura e a glória de Om. Com Om, Brahma criou este cosmos e de Om, constituído pelas letras isoladas de A, U, M, as Vyaritis surgiram. Bhuvah Swaha. Dessas três Vyaritis, os três padas do Gayatri Mantra emanaram. Dos três padas do Gayatri Mantra, o significado das três secções do Purusha Sukta emergiu. E a partir do significado do Purusha Sukta, o significado de todo o Vedas emanou. E a partir deste vasto significado dos Vedas, Brahma criou este cosmos, dizem as escrituras. Tão importante é Om. Não um cântico proferido por Brahma, mas uma vibração que surgiu do Ser Supremo na fase inicial da criação. Uma vibração abrangente. E quando entoamos Om, também tentamos criar dentro de nós uma vibração simpática. Uma vibração que tem uma simpatia com a vibração cósmica, de modo que, por enquanto, estejamos em sintonia com o cosmos. Nós fluímos com a corrente do cosmos quando recitamos Om e produzimos uma vibração harmoniosa no nosso sistema corporal e psicológico. Em vez de nos separarmos do mundo exterior, nós fundimos-nos com a corrente do mundo. Em vez de pensarmos independentemente como jivas, começamos a pensar universalmente como Ishvara. Em vez de pensarmos em relação a objetos segregados uns dos outros, pensamos em termos de nada. Há um pensamento pensando a si mesmo, por assim dizer. Tu consegues imaginar o pensamento a pensar a si mesmo? Este é o pensamento de Ishvara. Quando um pensamento pensa num objeto, é o pensamento do Jiva. Quando o pensamento pensa apenas em si mesmo, é o pensamento de Ishvara. A vontade de Ishvara. E quando recitamos Om corretamente, com uma compreensão da sua verdadeira conotação, não pensamos em nada em particular, pensamos em todas as coisas de forma geral. Isso é Ishvara, pensando. Não pensamos naquele momento, é Ishvara quem pensa através dessas mentes individuais nossas. Nós, como pessoas, deixamos de existir temporariamente. Existimos como a coisa em si, Ishvara, que existe por sua própria estatura, mente e status. Ele não existe como o Jiva em termos de outros objetos. Nós sempre existimos em relação a algo mais. Ishvara existe sem relação com mais ninguém e nós, como buscadores do status de Ishvara ou Brahma,
desejando existir por uma natureza universal. Tentamos, por meio dessa recitação de Om, fluir para o ser de Ishvara, como os rios tentando fluir para o seio do oceano. Somos como correntes querendo precipitar-se no mar, e assim como pela força da inclinação das águas, os rios entram no oceano, nós, pela inclinação da vibração de Om, entramos na forma universal de Ishvara. Quando tu recitas Om corretamente, tu entras num estado meditativo. Tu não estás apenas a recitar um som, uma palavra ou uma frase. Tu estás a criar uma vibração. Para destacar mais uma vez, tu estás a criar uma vibração. Que tipo de vibração? Não uma vibração que te agita, irrita ou cria um desejo na tua mente por um objeto específico, mas uma vibração que derrete todas as outras vibrações particulares. Põe fim a todo o desejo, extingue todos os anseios e cria um desejo pelo universal. Assim como o fogo queima a palha, esse desejo pelo universal queima todos os outros desejos. Uma recitação de Om, mesmo 3 vezes, feita corretamente, é suficiente para queimar todos os pecados, para pôr um fim a todo o desejo e fazer-te ficar calmo, tranquilo e satisfeito contigo mesmo. O teste de uma recitação ou cântico correto de Om é que tu te tornas calmo na tua mente e te sentes satisfeito com o que és e o que tens. Quando tu sais do teu estado meditativo com o desejo persistente, isso só aponta que a tua contemplação não foi perfeita. O desejo por coisas estava espreitando dentro de ti enquanto tu estavas num estado de contemplação. Até mesmo o cântico de Om não foi feito corretamente. O cântico de Om deve ocorrer junto com o pensamento do universal. É um japa e um dhyana combinados, enquanto outros japas podem levar-te a um estado de dhyana ou meditação, enquanto outros mantras podem levar-te ao dhyana, o japa de Om de repente torna-se dhyana quando é feito corretamente. Aqui, japa e dhyana combinam-se e nama e rupa são unidos. Aqui, tu não tens uma distinção entre o designador e o designado, porque o nama, nome, que é Om, sendo universal, se funde ao rupa, forma, que também é universal. Não pode haver dois universais, só pode haver um universal. Assim, o designador e o designado, no caso de Om, tornam-se um. Japa e dhyana significam a mesma coisa no caso do canto de Om. É uma entrada repentina num domínio que a mente individual não pode entender. Um êxtase arrebatador pode tomar conta de ti se tu entoares Om dessa forma.
Omityedaksharamidam sarvam. É verdadeiramente tudo. É imperecível. Todo nome neste mundo é perecível, pois está ligado à forma correspondente. Mas esta forma universal é imperecível. Este nome universal também é imperecível, compreende tudo. Omityedaksharam. É Akshara e Akshara é imperecível. Tasyopapyakyanam bhutam bhavat bhavishyaditi sarvam omkarayva yajanyat trikalatitam tadapyomkarayva. Tudo o que estava no passado, tudo o que está agora no presente, tudo o que estará no futuro, tudo isso é Om. Porque Om não tem passado, presente e futuro. O universal não tem tempo. Que descrição grandiosa de Om é dada na Upanishad Mandukya. Tudo o que está no tempo, como passado, presente e futuro, é Om. Não apenas isso, aquilo que está acima do tempo também é Om. Om. Tem uma natureza dupla, atemporal e a eterna é Shabda e Shabdatita. É constituído de A, U, M, representando toda a criação, mas também possui uma quarta natureza que transcende essas distinções de A, U, M. É chamado de Amatra e Chaturtabhava. A forma sem som de Om é Amatra, o imensurável, e não é audível para os ouvidos. Esta Amatra, ou a natureza eterna e imensurável de Om, não é um som ou mesmo uma mera vibração, mas é apenas existência pura e simples, conhecida como Satchitananda Swarupa. Existência, consciência, felicidade. Aquilo que é passado, presente e futuro é a compreensão temporal do alcance de Om. E aquilo que transcende o tempo é a natureza eterna de Om.
para dar a analogia do rio e do oceano. O rio é a forma temporal, o oceano é a forma permanente. Há um nome e uma forma para o rio, mas não há tal nome e forma do rio no oceano, pois todos os rios se tornam um no oceano. Na forma temporal, pode ser dito que designa tudo o que existe na criação. Na sua forma eterna, não pode ser dito que constitui algum tipo de forma particular, mas é sem forma, sem duração e sem espaço. Portanto, é nome e forma, forma e o informe, vibração e consciência, criação e Satchitananda. Tudo isso é Om. Como recitar? Om. Essa dúvida pode surgir na tua mente. Tentamos entender algo sobre a magnificência de Om. Mas como devemos recitá-lo? Quando recitamos Om, devemos pensar em algo? O procedimento usualmente prescrito é que a recitação de Om não deve ser nem muito curta, nem muito longa. Sem dúvida, há uma pronúncia curta, média e alongada, mas para todos os propósitos práticos, eu sugeriria que tu adotasses a duração média da recitação de Om. Existe o que é chamado de matra ou medida, e tu podes considerar uma matra como o tempo que leva para o punho da mão dar uma volta no joelho em um ritmo tranquilo, nem muito rápido, nem muito lento. E para estalar os dedos, dá uma volta na mão ao redor do joelho. Este é o tempo necessário para a medida chamada uma matra. Traz a mão ao redor do joelho uma vez e estala os dedos. Quanto tempo levaste a fazê-lo? Isso é uma matra. Faz isso 2 vezes. São 2 matras. Faz isso 3 vezes. São 3 matras. Agora, quando é uma vez, é uma matra curta. Quando é 2 vezes, é uma matra média. Quando é 3 vezes, é uma matra alongada. Tu podes escolher qualquer matra que seja conveniente para ti. Não há compulsão quanto à medida. Qualquer uma que seja conveniente, praticável e agradável ao teu temperamento e capacidade pode ser escolhida por ti como a matra necessária para a recitação de Om. O que deves pensar ao recitar Om. Tu és o oceano e todos os rios de objetos entram em ti. Lembra-te do shloka, do Gita.
Apudyamanam akalapratistam. Tu és o oceano para o qual todos os rios de objetos correm. Então, não há rios, não há objetos, tu és o oceano. Imagina o teu sentimento naquele momento, um sentimento que tu não consegues descrever. Cada um de vocês deve senti-lo por si mesmo. Recita Om e mantém esse sentimento na tua mente por pelo menos 5 minutos continuamente e registra a tua experiência no teu diário e diz-me se isso fez alguma diferença para ti ou não. Definitivamente fará diferença e se Deus os abençoar com o tempo e a paciência necessários para fazer essa prática por pelo menos meia hora diariamente, vocês devem considerar-se como buscadores 3 vezes abençoados. O mundo entra em vocês. E onde está o mundo, então, para agitá-lo? Samsara é uma rede de agitações. E todas elas são como correntes de rios correndo em direção ao seu ser universal. Tu os engoliste no seio da universalidade e o rugido do rio cessa quando ele entra na calma do oceano. As vexações do mundo cessam quando entram na existência solene da tua universalidade. Isso é Ishvaratva. Por enquanto, esta é a porta de entrada para a Sakshatkara, a realização da Ishvara. E se mesmo por meia hora diariamente tu estiveres em condições de continuar este canto e meditação, quem sabe, a bolha pode-se romper um dia. A bolha de Jivatva pode abrir-se para o oceano de Ishvaratva. Está preparado para esta conquista gloriosa e quem pode descrever a sua majestade naquele momento? Tu começarás a derramar lágrimas apenas ao pensar nessa condição. Lágrimas fluirão dos teus olhos, o corpo tremerá, porque não estarás preparado para esta experiência. Haverá um Angamechayatva, como Patanjali descreve, um tremor do corpo. O rio está a contemplar o oceano. Oh, como é grande! Como vou para lá? Eu fui um pequeno canal até agora. Agora estou a entrar em algo que parece não ter limite algum de nenhum lado. O terror pode apoderar-se de ti. Os cabelos podem arrepiar-se e tu podes sentir um arrepio, como se um choque elétrico estivesse a ser administrado em ti. Essas são as experiências que tu podes ter falando comumente. Não estou a dizer que a mesma experiência virá para cada pessoa, mas falando de forma geral, com algumas diferenças de detalhes, essa experiência virá para todos. E se pela graça de Deus o Prarabdha estiver para chegar ao fim, bem, tu podes realizá-lo hoje. E se tu entrares neste Bhav, ou estado de Dhyan, com um canto esperançoso de Om, até a fome pode ser aplacada, a sede pode ser saciada e uma estranha força entrará no teu corpo. Tu podes sentir que podes até mesmo mover uma montanha.
Tu podes não ser capaz de fazer isso na realidade, mas traz uma inspiração e uma sensação. Tal força pode entrar no teu ser e se a Sakshatkara acontecer, se houver uma real realização, tu podes até mesmo realizar essa proeza como o Senhor Shri Krishna moveu uma montanha. Não podemos fazer isso porque somos jivas, mas Ishvara pode fazer. E não é o jiva que adquire o siddhi, ou o poder de realizar tais proezas. O jiva já não está lá. Não é tu como um siddha ou um yogi que realiza essas maravilhas. É Ishvara quem faz isso através desses instrumentos teus. Assim como quando tu levantas uma pedra pequena com a tua mão, não é a mão que a levanta, és tu que a levantas. Da mesma forma, quando um yogi realiza uma maravilha, é Ishvara quem o faz. O que para os outros jivas pode parecer uma maravilha porque eles não podem fazê-lo. Para uma formiga, o homem levantando uma pedra seria uma maravilha. Somos todos gigantes para a formiga e da mesma forma para nós, jivas, os siddhas, purushas, são trabalhadores de maravilhas, mas é um poder divino que se glorifica em todos os siddhas. Assim como o poder corporal igualado trabalha através de uma mão específica e levanta um peso, por exemplo, o poder universal harmonizado, que é a Shakti de Ishvara, realiza um milagre através de um Siddha Purusha ou um Jivan Mukta, que qualquer um de nós pode ser, talvez a qualquer dia, se nos tornarmos instrumentos nas mãos de Ishvara. Isso será nossa bem-aventurança e quando nos tornamos instrumentos reais nas mãos do poder universal, tornamo-nos almas realizadas em Deus. Nós tornamo-nos divindades a caminhar nesta terra, tornamo-nos tirtas ou águas sagradas nós mesmos. Isso é moksha do samsara, libertação do vínculo, que é alcançado por um método simples, de acordo com a Upanishad Mandukya, uma recitação correta de Om ou Pranava, com contemplação da sua forma universal que é Ishvara ou Brahma.